Olá para você que nos acompanha pela Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba. Está começando mais um Mente em Forma 105 e hoje eu tenho a alegria de receber em nosso programa Eduardo Kobayashi. Ele que é dentista, clínico geral e também especialista em odontogeriatria. Tudo bem, Eduardo? Seja bem-vindo ao Mente em Forma 105. Bom dia, Rogério. Muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, uma satisfação. Espero poder contribuir com nossos ouvintes. E para você que nos acompanha no Mente em Forma 105, já envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente em Forma 105. Eduardo, a gente sempre começa aqui com os nossos entrevistados perguntando como foi a escolha pela profissão. Como é que você escolheu a odontologia? Bom, Rogério, como muitos jovens, adolescentes, com muitas dúvidas sobre o que escolher de carreira, né? Mas quando eu terminei o terceiro colegial, nas férias, antes de fazer o cursinho, isso de 87 para 88, eu fui fazer uma viagem com uns amigos e o tio de um deles, era dentista. E conversamos muito a respeito sobre a profissão, né? E ele me mostrou um lado muito bacana da profissão. E então, a partir daquele momento, eu realmente decidi que eu queria fazer odontologia, né? Então, eu já fiz em 88, eu já fiz cursinho, já pensando em fazer odontologia. E essa escolha na área da odontogeriatria, né? Como é que é uma área nova e como é que você decidiu seguir esse caminho? A odontogeriatria, apesar de ela já existir há alguns anos, ainda é considerada nova, né? Muitas pessoas ainda não sabem que existe essa especialidade e são poucos lugares no Brasil que oferecem esse curso de especialização. E felizmente nós temos aqui em Piracicaba, né, pela nossa Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Unicamp, ela oferece esse curso de especialização em odontogeriatria. É um curso com duração de 2 anos. E eu resolvi fazer a odontogeriatria devido à situação do meu sogro, né? O meu sogro, ele tinha Parkinson e ele precisou residir numa casa de idosos. E observando o dia a dia dessas pessoas, dos moradores, as necessidades, vendo a situação, eu comecei a abrir a mente para essa área. Edu, eu vou te chamar de Edu aí. Edu, como é que é esse consultório móvel, né, que você vai atender o paciente até a sua residência, né? É uma coisa diferenciada, uma coisa nova, né? O paciente não vai até você, você idoso, você que vai até o paciente. A montanha vai ao Maomé, né? É isso aí, conta um pouco. O consultório portátil, que a gente fala, né? Existem vários modelos, né? Tem modelos mais compactos, tem modelos onde existem peças avulsas, né? E você vai encaixando até fazer um completo, né? Ele consiste em uma cadeira, né? Essa cadeira ela é reclinável. Ela parece uma cadeirona grande de praia, por exemplo, né, que tem vários o encosto, né, várias graduações de encosto. Banquinho, né, a luz consiste de uma lanterna de caverna. Hoje existe luz de LED, né, onde a gente consegue uma iluminação melhor. Um compressor pequeno, onde você acopla nesse compressor as pontas, né, que seriam um motorzinho, né, as canetas, né, que são necessárias para a gente fazer os procedimentos. E demanda também de você... isso tudo cabe dentro de um carro, né, e a gente consegue fazer atendimento quando a gente precisa. Não necessariamente, às vezes, a gente tem que levar tudo, né, mas cabe dentro de um carro. Eduardo, vamos falar então sobre o idoso mesmo, né? Ele, na maioria das vezes, quando a gente vai envelhecendo, nós temos a dificuldade de mastigar da mesma forma ou de comer da mesma forma que antes, né? Essa dificuldade de comer, da mastigação, né, de você comer como antes, o que acontece quando a gente vai envelhecendo? Por que esse processo vai se transformando e parece que vai se deteriorando?
Primeiramente, a odontogeriatria, ela é a odontologia voltada para o idoso, né? Tendo atenção em todas as suas alterações fisiológicas normais, né? E então, quando você vai envelhecendo, a gente perde muito a capacidade motora, né? Isso, uma coisa que você fazia com uma destreza com 20 anos, você já não consegue mais fazer aos 60. Você pode até conseguir fazer, mas você demora mais, ou às vezes você já não consegue fazer com a mesma eficiência, né? Então, por exemplo, o ato de escovar os dentes, por exemplo, a pessoa fala, doutor, mas eu escovo os dentes. Eu falo assim, não, eu não duvido que você escove os dentes, mas às vezes a escovação não está sendo eficiente, né? Às vezes ele está perdendo aquela capacidade motora e é uma coisa imperceptível, pois é um hábito que ele fez a vida inteira, né? E ele mesmo não tem a consciência de que ele não tem mais a mesma destreza para executar aquela ação. Entendi. Eduardo, eu fiquei pensando assim no seguinte, né? Na musculação, quando a gente faz musculação, a gente consegue manter as nossas capacidades, né? Mas não tem exercício para a boca, para manter os dentes sadios. É só a escovação mesmo, né? E passar o fio dental, enfim, cuidar, fazer o bochecho, é só isso mesmo, né? A prevenção, no caso, sempre foi o mais importante, né? Para você, por exemplo, manter os dentes saudáveis na terceira idade, você depende de uma boa prevenção na infância, né? Então, para você ter você tendo uns dentes de leite quando criança sadios, os permanentes virão saudáveis também. E para que você mantenha esses dentes saudáveis na idade adulta e mantê-los até a terceira idade, não tem segredo, Rogério. É escovação, o uso do fio dental e as visitas regulares ao dentista. Não tem jeito, né? Existe uma tendência de família, né, alguns problemas na boca, mas a grande maioria deles são contornáveis quando a pessoa se disciplina a frequentar o dentista, a fazer um tratamento, né, e fazer principalmente a manutenção disso tudo. Eduardo, eu vou ser um pouco polêmico agora, porque você falou toda da parte da prevenção aí, né, para se chegar à terceira idade e desfrutar de uma melhor saúde bucal. Saiu uma pesquisa recente aí, né, isso aqui serve até na mídia, que o uso do fio dental não serve para nada e tal. E vem cá, eu tenho alguns alunos que são dentistas que falaram que a pesquisa é bobeira, né, que não existe aquilo dali, foi alguma coisa feita por alguém. Sua opinião sobre isso, Eduardo? Essa pesquisa, né, eu cheguei a vê-la. O trabalho foi assim, se realmente utilizando o fio dental você consegue diminuir a incidência de cárie nas regiões interproximais do dente. O que seria isso? São aquelas paredes que são vizinho com outro dente, né? Se não me engano é mais ou menos por aí. E parece que esses resultados mostram que o fio dental não diminuiu essa incidência de cárie, né? Sinceramente, Rogério, não é o que a gente vê na prática, no dia a dia do nosso consultório, né? Vamos lá. A mineralização completa do dente se dá lá por volta dos 20 anos de idade. Então, se você pega um adolescente de 15, o dente ainda, vamos usar um termo fácil para entender, ele ainda não está totalmente endurecido. Então, a capacidade desse dente cariar é muito mais fácil, né? No entanto, que a incidência de cáries nessas faces interproximais ainda é grande, né? E nos idosos também continua sendo grande. O maior problema que a gente vê na boca dos idosos também é a cárie, né? A mineralização dos dentes deles já se completou, né, porque se completa com 20 anos de idade,
mas eles já não têm, como eu falei, a destreza, né? Eles já têm a perda daquela capacidade, e a gente tem muita cárie de colo, que é aquela cárie rente à gengiva, e temos também a cárie interproximal, que é fazendo vizinho com a parede do outro dente. Então, é o que eu falo, na prática, no dia a dia, não é o que a gente vê, né? Então, eu fiquei sabendo desse trabalho, foi um monte de gente achou que não precisava mais usar o fio dental, porque muita gente, na verdade, não usa ainda hoje, tem preguiça mesmo. Passar o fio dental não é um simples ato de você colocar o fio dental dentro do espaço e puxar de volta. Existe uma técnica para você passar o fio dental, muita gente não faz adequadamente. Então, a quantidade de cáries que ainda existem por conta do não uso ainda é muito grande. Eduardo, eu como leigo, eu acho lógico que o fio dental usado vai melhorar. Você come chocolate, vai ficar sempre alguma coisa ali entre os dentes e você vai tirar, né? Agora, realmente foi uma pesquisa que ninguém conseguiu entender aí, né? Mente informa sempre. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba, o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando Eduardo Kobayashi, que é dentista, clínico geral e também odontogeriatra. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente Informa 105. Eduardo, e o flúor? Né? É necessário usar sempre um creme dental com flúor? Você sabe que surgem várias modas, né, Eduardo? E não só na área da saúde, né, do exercício, da estética, mas também na sua área. Outro dia, todo mundo comentando da Berlagil, que usa sei lá o que e tal. Qual a importância de se usar um creme dental com flúor? Bom, o flúor, ele, na verdade, ele foi inserido na água de saneamento a partir de 1970. Começou na região do Baixo Guandu, lá no Espírito Santo. Então, a partir da década de 70, a água começou a vir abastecida de flúor. Então, hoje é comum você pegar, por exemplo, uma pessoa que fala, na minha época o dente apodrecia logo e arrancava, né? Na verdade, essas pessoas não conseguiram usufruir da água fluoretada, né? Que a partir do momento que as pessoas começaram a usufruir dessa água fluoretada, melhorou bastante a diminuição da cárie, né? Porque o flúor realmente ele fortalece o dente, tá? O flúor ele diminui a capacidade dos micro-organismos que provocam a cárie se aderirem ao dente, tá? Então, hoje, você tendo o flúor na pasta de dente, na água de abastecimento, né, já são suficientes para a gente ter de dosagem, é uma dosagem suficiente para a gente, tá? Para aqueles que tomam água de galão, água mineral, hoje você pode ver na composição lá a quantidade de flúor também, a maioria delas já tem também, tá? O flúor, só para se ter uma ideia, existe um estudo hoje, né, que para os idosos a quantidade de flúor na pasta ela tem que ser absurdamente maior do que a quantidade que vem nas pastas de dente comercializadas no mercado. Para você ter uma ideia, uma pasta de dente normal hoje tem em torno de 1.100 ppm de flúor, né? Tem um estudo que foi feito aqui, inclusive na Faculdade de Odontologia aqui de Piracicaba, que para os idosos essa quantidade teria que ser de 1 para 5.000 ppm de flúor numa pasta de dente. Para você ter uma ideia, essas pastas hoje já dá para se mandar manipular, tá? Existem para fazer manipulação aqui na cidade, mas tem um alto custo. Pra você ter uma ideia, um tubo de 40 gramas mais ou menos R$50. Mas segundo a pesquisa, realmente essa tem efetividade no combate à cárie. É lógico que se a pessoa não usar direito a escovação, não usar o fio dental, não vai fazer um milagre também. Mas segundo estudos, essa quantidade
necessária para os idosos. Nada fora de ficar usando cúrcuma ou essas coisas aí para escovar o dente. Não, nada. Eu fico falando todo dia, pessoal, nossa, mas tem, a Bela Gil usou, sei lá o que eu falei, gente, deve queimar a boca, né? E tem essas coisas todas aí. Eduardo, a fonética e a estética são aspectos também privilegiados na odontogeriatria? Com certeza, Rogério, né? Vamos lá, a fonética, por exemplo, é parte da gramática que estuda os sons emitidos pelo ser humano, né, para você se comunicar. Então, para você ter uma boa sonoridade, emissão do som, se você não tiver os dentes da frente, por exemplo, né, isso não dá, né, é falho, né? A pessoa tem dificuldade de emitir corretamente as palavras, né? No entanto, é que, por exemplo, quando a gente vai confeccionar algumas próteses, sejam elas dentadura ou pontes, que principalmente envolvam os dentes da frente, durante a confecção são feitos testes de sonoridade. A gente pede para a pessoa emitir alguns sons, né, 33, Mississippi e tal, justamente para ver se não está tendo um escape de ar, se a pessoa não vai começar a falar e vai sair assobiando, né? Ou se não vai sair escapando o ar e a palavra não sai completa até o final, né? Então isso tudo é verificado, é de grande importância. Com relação à estética, eu acho que hoje a estética está em primeiro lugar, né? Eu não vejo isso assim com muitos bons olhos, né, de um modo geral, né? Eu acho que tem o seu limite, né? Mas a estética com certeza tem importância, sim. E hoje cada vez mais os idosos estão chegando lá na frente da vida com mais conhecimento, né, mais consciência, né? E com isso ele também quer se vestir bem, ele quer comer melhor, né? E isso reflete também na odontologia. Ele também quer ter os dentes legais, ele também quer ter um sorriso bonito, né? Então essa condição estética, com certeza, ela também chegou lá, né? Hoje é muito comum a gente encontrar idosos que querem ter uma melhora no aspecto do sorriso, tá? Só para contar um caso que eu tive, que eu achei muito bacana, que foi uma senhora de 72 anos na época, queria trocar, né, a ponte móvel, né, que ela não estava se sentindo bem, e queria colocar implantes, né? Então fizemos uma boa avaliação, ver se realmente tinha condições de fazer tudo aquilo. Mas eu acho que só a vontade dela de querer fazer isso, com 72 anos, para mim ela tem uma expectativa de viver pelo menos mais uns 10 no mínimo, né? Então, ou seja, vamos viver bem, comer legal, comer bem, se vestir bem, se arrumar. Então esse tipo de preocupação com certeza também se reflete na terceira idade. Eduardo, você falou já de uma diferença que deveria existir na pasta de dente entre uma pasta de dente para idoso e uma pasta de dente para pessoas adultas, né? Agora, a escovação. Tem diferença na escovação do idoso ou na escovação para um adulto? Deveria existir diferença? Bom, Rogério, vamos lá. Em termos de técnica de escovação, qual técnica você vai utilizar para escovar o seu dente, não tem diferença. A técnica é igual para todos, tá? Existem dois modos, duas técnicas basicamente para se escovar os dentes. Então, em termos de técnica, não tem. Agora, o que tem é justamente a dificuldade, né? Eu falei aqui que a pessoa, à medida que ela vai ficando idosa, ela vai perdendo um pouco da coordenação motora, da destreza. Então a escovação dela, muitas vezes, começa a ficar deficiente. Ela fala que escova, a gente acredita que escova, mas acaba não sendo eficiente. Hoje nós temos vários coadjuvantes para ajudar
na escovação, além do fio dental e da escova, existem as escovinhas interdentais, que são pequenas escovas que você consegue passar entre os dentes, né? É lógico que quando for dente muito junto, às vezes não vai entrar, mas às vezes tem, mas em muitos espaços ela entra, então isso já é um bom coadjuvante, né? Outra coisa é que muitos idosos também vão, às vezes podem adquirir alguma doença, por exemplo, né? Um Alzheimer, um Parkinson, um AVC, né? Então a pessoa perde realmente a capacidade de conseguir escovar o dente. Então, e com isso, com certeza, nós temos uma incidência de cárie muito grande. E para essas pessoas, há necessidade de ajuda, né? Ou, às vezes, de uma outra pessoa está fazendo isso para essas pessoas, né? Isso é importante. Mas, como eu disse, para uma pessoa que tem a saúde boa, mesmo assim ela tem essa perda de destreza, Rogério, né? Então, só que, não sei se, para quem tem experiência em lidar com idoso, a gente sabe que é difícil a gente admitir que a gente não está mais conseguindo fazer algumas coisas, né? Uma delas é escovar o dente. E aí ele encara como perda de autonomia e nunca vai deixar uma outra pessoa. Você acha que eu vou precisar de ajuda para escovar meu dente? Lógico que eu consigo escovar meu dente, né? Então isso daí é uma coisa que realmente acontece. E enquanto a pessoa está consciente, está lúcida, ela consegue fazer as suas coisas sozinha, ela não aceita muito isso, né? Então, aí é que realmente tem aparecimentos de grandes cáries, né? E é uma coisa cíclica, né, Eduardo? Porque a pessoa vai perdendo os dentes, vai deixando de comer determinados alimentos, vai se tornando mais fraca, vai aumentando a perda de massa muscular, vai diminuindo a capacidade funcional, e tudo por causa do dente e da alimentação. Né? Como eu estava falando, o idoso, ele precisa dessa visita ao dentista, para concluir. O tempo de visita dele é menor do que um adulto, por exemplo, né? Enquanto para a maioria das pessoas vai ser 6 meses, 8 meses de visita, tem que se visitar o dentista. O idoso, esse tempo é menor, né? Pode ser de 4 meses, pode ser de 3 meses. Isso aí depende de uma avaliação, né? Os retornos deles com certeza precisam ser mais frequentes. Eduardo, você falou da parte estética, né? A gente está vivendo cada vez mais, né? A nossa geração vai viver pelo menos até os 90, né? Então isso já está comprovado aí em pesquisas. E os implantes parece que estão se tornando uma prática cada vez mais comum, né? Para os idosos. Tem algum benefício? É importante essa prática? Se tornou mais acessível também para as pessoas, né? Eu tive um acidente quando eu tinha 17 anos, né? Eu estou com 37, então há 20 anos atrás que eu perdi um dente. E aí eu fui fazer um implante, era caríssimo, cara. Tinha que vender minha bicicleta de triatlo na época, tal. Hoje em dia não é mais tão caro assim, né? Mas existem benefícios dos implantes nos idosos? O osso aguenta ali, resiste? Enfim, comenta sobre isso um pouquinho. Bom, os implantes hoje é uma prática cada vez mais executada, né? Realmente, em relação a custos, diminuiu bastante, mas ainda assim tem um custo elevado, tá? Porque às vezes a pessoa não precisa de um implante, ela precisa de 2, 3, 4, 5 implantes. Então ainda assim é um tratamento, não é barato ainda, tá? Mas com certeza já melhorou muito do que era logo no início, tá? O idoso, ele tem... para você colocar um implante, seja ele num adulto, seja num idoso, sempre tem que ser muito bem avaliado, tá? Clinicamente e radiograficamente, tá? Através de exames de tomografia, né? O que precisa se avaliar é a condição de saúde do idoso, tá? Se ele tem alguma doença que possa interferir no sucesso da colocação desses implantes, por exemplo, uma diabetes, por exemplo, né? Uma osteoporose, né? Um paciente cardíaco, né? Então são cuidados que a gente tem que ter
para se executar. A pessoa, ele estando apto, não tem problema nenhum, né? Com relação à qualidade óssea dele, é o que eu falei, se ele não tiver osteoporose, se ele não tiver nada, ele está apto como se fosse um adulto estaria também. Tá? E qual é a vantagem de colocar o implante? A vantagem é que você não tem o desgaste dos dentes vizinhos, que antigamente você tinha que desgastar os vizinhos para você suprir a falta do ausente ali, né? Então você tinha que pegar 2 dentes vizinhos para você soldar o dente que está faltando no meio. Tá? Hoje esse desgaste pode ser evitado desde que tenha condição de se colocar no implante. Mente informa sempre sempre. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba, o programa Mente Informa 105, hoje entrevistando o Eduardo Kobayashi, que é dentista, clínico geral e também odontogeriatra. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico, que está lá no Facebook, Mente Informa 105. Eduardo, o idoso ainda tem um único dente natural na boca. E aí tem linhas que falam que é melhor tirar, tem linhas que falam que é melhor deixar. No que você acha interessante aí? Bom, eu penso o seguinte, quando você fala que você vê uma pessoa com um único dente na boca, você pensa, né? Tira e faz uma dentadura, né? Se você for ver pelo lado econômico, não tenha dúvidas de que é uma solução mais fácil, mais prática, né? Agora, se você for ver do lado da pessoa, um idoso hoje, chegando na idade, na terceira idade, com saúde, né? E tem uma condição financeira, ele quer implantar, por exemplo, né? Se ele estiver apto a colocar esses implantes, esse dente pode ser mantido lá, desde que ele esteja em boas condições, esse dente também, né? Pode ser mantido, não tenha dúvida nenhuma, tá? É um implante a menos que ele colocaria, né? Agora, se esse dente for um dente na frente, por exemplo, mesmo ele estando em boas condições, ele pode ser mantido, mas aí nós temos uma grande dificuldade de acertar a estética, né? A cor, você acertar os outros dentes da prótese que fiquem muito próximos desse único que sobrou aí. Isso é difícil, é bem difícil essa questão estética. Então aí vai depender muito de uma conversa, o paciente vai ter que ver se ele aceita isso, ou às vezes a gente pode até fazer um desgaste nesse dente natural, e aí a gente aplica a cerâmica da cor dos outros dentes da prótese que viria a ser construída para ele. Eduardo, explica por favor o que é a halitose, né, e como podemos evitar, que é comum nos idosos, né, parece. Bom, Rogério, é o seguinte, a halitose, vamos lá falar, a grosso modo, seria um mau hálito, né? E a halitose, ela na maioria das vezes, ela vem decorrente de problemas da boca mesmo, tá? A halitose crônica, vamos dizer assim, porque a gente tem aquela halitose temporária, né? É aquela halitose que vem depois que a gente comeu, por exemplo, ou aquela quando a gente acorda, né? É uma halitose temporária, você vai escovar os seus dentes, fazer a sua higienização, né? Aquele mau cheiro vai embora, né? Agora, quando a gente tem a halitose crônica, como eu falei para você, ela pode ser decorrente de, por exemplo, uma infecção de garganta, um problema estomacal, um problema pulmonar, sinusite, né? Isso também provoca essa halitose aí, enquanto a pessoa está com esse problema, né? No caso dos idosos, a gente tem a xerostomia, que é a boca seca, né? Isso é fisiológico. A própria avanço da idade diminui, né, a salivação, deixa a boca mais seca e muitas vezes acompanha também alguns problemas de saúde que os idosos têm, muitos medicamentos que eles tomam também diminuem ainda mais a salivação, então deixa a boca mais seca, isso aumenta esse grau de halitose, tá? Agora, o que se precisa fazer
Para evitar a litose, Rogério, desde sempre, o uso correto do fio dental, uma boa escovação, né? Pode usar um enxaguatório bucal, mas não, é um coadjuvante, só não é ele que vai tirar o mau hálito da pessoa, né? O que vai tirar o mau hálito é você deixar a boca bem limpa, tá? Escovar a língua, isso é fundamental também, tá? A língua é o local da boca onde mais tem placa bacteriana aderida, né? A língua ela é áspera, ela funciona como se fosse um carpete, né? Então, onde a placa está mais aderida ali. Então, a gente precisa fazer a escovação da língua também. Que quase ninguém faz isso. Quase ninguém faz. Quase ninguém faz. Eduardo, quando a gente vai envelhecendo, quais os alimentos que são os mais danosos para a saúde dos dentes, né? E se de repente a gente deveria deixar ou diminuir, né, esse consumo de alimentos. Eu ouvi falar do refrigerante, né? Mas, enfim, deve ter outros também. Bom, hoje a gente sabe que no caso do refrigerante não é bom em nenhuma idade, né, Rogério? Você ainda mais na sua área, você deve saber também, né? Mas hoje eu não vejo com muitos grandes segredos, assim, sabe? Do que nós devemos evitar. Nós devemos evitar o que qualquer pessoa deve evitar, né? Refrigerante, comida gordurosa, açúcares, né? Alimentos muito ácidos, né? Então são coisas que todos devem evitar, não só os idosos, né? Desde criança, adultos, né? E o que acontece às vezes, especificamente no idoso, é que muitas vezes eles têm problemas de saúde, né? Que restringem bastante a alimentação. Então, determinados alimentos eles não podem comer, ou o contrário, às vezes é bom que eles comam um outro determinado tipo de alimento, né? Isso aí quem vai determinar aí é uma nutricionista também, acho que é fundamental tá fazendo uma avaliação com uma nutricionista aí, tá? Mas de evitar de comer, não vejo grandes segredos não, Rogério. Eduardo, como você enxerga a saúde bucal geral dos brasileiros aí? Como é que você vê isso? Já melhorou? Ou a gente ainda capenga nessa saúde bucal? A saúde bucal, ela assim, melhorou, né? Mas capenga. Mas melhorou, mas capenga, tá? Vamos lá. No caso do idoso especificamente, né, eles têm muitos problemas ainda, porque ainda nós não temos programas públicos específicos para a idade deles, né? Outra coisa que também influencia muito, para muitos idosos, há também uma diminuição da renda quando chegar a sua aposentadoria também, o que impede ele de ter um acesso a um consultório particular, por exemplo, né, ou dificulta, né, de ele ter um acesso privado, tá? Mas já há sinais de melhoria, tá? Eu vejo sinais de melhoria, porque mesmo aqueles que têm uma condição financeira de procurar um consultório particular, né, eles estão mais preocupados hoje com a saúde da boca, com a saúde do corpo, tudo, né? Uma coisa que, às vezes, porque era muito mais comum antigamente, a gente encontrar pessoas que tinham essa condição financeira, mas não davam importância para o cuidado com os dentes. Isso era muito comum também. Hoje, graças a Deus, isso a gente já vê menos, né? Já existe essa preocupação aí. Mas ainda capenga, tá? Nós vemos, existem já programas para criança, para gestantes, nós temos aqui na faculdade para gestante, para criança até 5 anos de idade, mas nós não temos para os idosos, tá? Tem que mudar. Tem que mudar. Eduardo, existe um tempo necessário para uma boa escovação? Tem gente que fica falando assim, vou ver a novela, vou ficar escovando o dente com um potinho lá. É necessário isso? Ou enfim, vai desgastar o dente? Sei lá, eu fico pensando nisso tudo, assim. Não, olha, Rogério, o desgaste do dente, se você exercer uma força muito grande nessa escova, e se a escova também não for macia, ela tem que ser macia, tá?
O tempo, não existe um tempo determinado, tantos minutos, né? Mais ou menos 10 minutos entre, eu estou considerando a escovação completa, fio dental e escova, tá? Então, você vai gastar aí uns 10 minutos, pelo menos você gasta, tá? Para você fazer isso de uma forma adequada. Varia de cada um, varia. Por quê? Como eu falei para você, destreza. Uma criança não tem uma destreza de um adulto, o idoso também já é diferente, né? A quantidade de dentes, né? Às vezes ele tem próteses removíveis, então as próteses você tira para escovar a prótese fora da boca e executa a escovação dos dentes separado, né? Então tudo isso acaba influenciando no tempo de escovação de cada um, tá? Mas assim, o que é importante, que eu costumo falar, é que a pessoa tem que fazer a passagem do fio dental e a escovação no espelho, para ela enxergar o que ela está fazendo, principalmente quando a pessoa está adquirindo essa mudança de hábito, que a gente ensina a fazer o modo correto. Eu sou enfático, né? Assim, faça na frente do espelho para você enxergar o que você está fazendo, para você ver onde o fio dental tá entrando. E aí, nesse início, quando a pessoa está adquirindo esse hábito, ela leva bastante tempo. Alguns chegou a falar que demora quase meia hora para fazer corretamente, ainda mais para aquele que tem todos os dentes, né? Então, com o tempo, ele vai adquirindo uma destreza, vai adquirindo a coordenação, então esse tempo vai diminuindo, tá? Ou no caso dos idosos, esse tempo pode ir diminuindo porque ele acaba ficando com preguiça, ou então porque ele acha que já está bom, né? O tempo acaba diminuindo, sendo que na verdade ele deveria aumentar o tempo dele, porque a destreza dele já não é mais a mesma, né? Agora eu vou falar uma coisa como pessoa comum, né, Eduardo? Tecnologia aumenta, tudo aumenta, mas a dificuldade de escovar o dente lá atrás é difícil, né? Continua. É difícil, né? Inventa uma escova com cerda maior no canto e tal, mas está bem difícil. Olha, a escova, ela não adianta, assim, eu sou da cheia de coisas diferentes, porque acaba não resolvendo. Uma escova simples, né, de cabeça pequena, né, ela vai ser efetiva se você usar adequadamente, né? Então tem essas escovas com cabeças muito grandes, elas não são recomendadas. Primeiro porque às vezes não alcançam nos dentes do fundo de cima, principalmente, e a pessoa acaba não usando adequadamente. Informa 105. Você está acompanhando pela Rádio Educativa FM, a rádio que toca Piracicaba, o programa Mente em Forma 105, hoje entrevistando Eduardo Kobayashi, que é dentista, clínico geral e também odontogeriatra. Envie suas perguntas e sugestões para o nosso endereço eletrônico que está lá no Facebook, Mente em Forma 105. Eduardo, eu tenho uma dúvida, né? O idoso ele usa a prótese, né? Antigamente, muitos tinham medo de que caísse comendo, tal, essas coisas. Existe ainda esse medo? A tecnologia avançou e já não tem tanta essa condição, acontece tanto? Como é que é? Bom, ainda existe, né, vídeo cacetado, né, gente saindo de paraquedas e perdendo próteses, né? Ainda é uma preocupação, sim, Rogério. Principalmente na dentadura, vamos colocar aí, inferior, né? Que são as mais desadaptadas, são as que mais sofrem, são as mais difíceis de você ajustar, geralmente machucam muito mais, mais desconfortável para o paciente a dentadura inferior, né? Hoje, para aquelas pessoas que às vezes ela vai conversar, ela se mexe, ela vai comer, ela se mexe. Então é comum a pessoa reclamar de uma insegurança para estar se alimentando, comendo, saindo, né? Saindo para comer fora, por exemplo. Para esse tipo de situação, os implantes resolvem muito bem esse tipo de problema, né? Porque com 2 implantes na arcada inferior, você consegue resolver esse tipo de problema, né? Você coloca 2 implantes
ao invés de colocar 2 dentes, você coloca 2 botões e você constrói uma prótese abotoada, vamos dizer assim, né? Ela funciona como se fosse aqueles botões de macacão de bebê, sabe, de pressão, mais ou menos daquele sistema, né? Então a pessoa coloca a prótese, ela abotoa e ela fica firme, ela consegue falar, comer sem ela ficar se mexendo, saindo da boca. Com certeza isso traz uma confiança, né, para a pessoa muito maior, não tenha dúvida. Eduardo, o que te inspira na vida e profissionalmente? Cara, é a minha família, minha esposa e meus filhos. É a maior inspiração da minha vida, não tenha dúvida. Tem 2, né? 3 filhos. 3 filhos, cara? Tem um morando em São Paulo e as 2 meninas ainda estão aqui. Com certeza são, e a minha esposa também está dentista, também está aqui, com certeza eles são a minha maior fonte de inspiração. Para tudo que eu faço, a gente faz pensando em todos eles. Legal, porque eu vejo os 2 ali treinando juntos, isso é bem legal. Difícil, né? Casal que treina junto aí, bem legal. Eduardo, você tem alguma frase, algum livro que te acompanha, cara? A frase que eu tenho é voltada para a família também, né? É uma frase de Tolstói, que diz que a verdadeira felicidade está na própria casa, entre as alegrias da família. Isso é uma frase. Depois que eu tive minha filha, Eduardo, você vê que realmente a nossa concepção de mundo muda completamente, né, cara? Até de família, né? Se a gente fica... De tudo, de inspiração, tudo. Você sai para trabalhar, tudo ele muda. Não, é muito diferente mesmo, cara. Eduardo, você tem algum recado para o ouvinte aí, alguma esclarecimento para ele tomar cuidado em casa, né? Quando a gente traz algum especialista em geriatria, a gente fala dos cuidados que o idoso pode ter em casa com relação a tapete, essas coisas todas, né? Na saúde bucal, o que você poderia deixar aí para os nossos ouvintes que ouvem a Rádio Educativa, né? E o nosso programa, que ele tem uma audiência bem legal com essa faixa etária acima dos 45 anos de idade, para eles aí? Bom, o que eu gostaria de falar é que não existe um tempo determinado para você fazer uma visita, né? O que eu quero dizer é que para os idosos a frequência ao dentista ela aumenta, ela aumenta, tá? Então justamente pela perda da capacidade, da destreza, então a pessoa às vezes a escovação não está mais sendo eficiente, então essa pessoa ela precisa procurar mais vezes o dentista, tá? Então essa é o meu recado para os idosos, tá? A frequência precisa ser aumentada, né? As visitas ao consultório tem que ser aumentada, tem que visitá-los mais vezes. E para você, então, que visita os seus pacientes, fica mais fácil ainda, né, Eduardo? Porque tem idoso que já tem dificuldade de locomoção, de dirigir e tal, e aí você pode ir lá, né? Com certeza. Eu também trabalho com odontologia a domicílio, né? Também faço esse tipo de trabalho. Para quem quiser tirar alguma dúvida, quiser me procurar, tem meu site odontologiakobayashi.com.br, tem meu telefone lá, tudo certinho, quem quiser me procurar, tá lá. Outra coisa que eu gostaria de falar eu faço um trabalho voluntário numa associação que chama Associação Brasileira de Alzheimer, ABRAS, né? É um grupo de apoio para os familiares que têm parentes com a doença de Alzheimer. Nós temos uma sede aqui em Piracicaba, ela funciona sempre a última segunda-feira de cada mês, e é no salão da Igreja Metodista, lá do centro, na esquina da Rua Governador com a Dom Pedro I. Tá? Então, para quem se interessar, é um trabalho voluntário, é um grupo de apoio, uma reunião que nós fazemos toda a última segunda-feira de cada mês, às 7 horas da noite. Tá? Então, agora dia 28 agora de setembro, vai ser a nossa reunião mensal lá. Tá? Abraço, Associação Brasileira de Alzheimer. Eu já tive a oportunidade de participar dessa reunião
ministrando uma palestra lá, um trabalho muito bonito aí para o pessoal, né? E tem muita gente, né, Eduardo, que não tem esse acompanhamento, então é bem legal. Até do idoso, um familiar que está envelhecendo pode participar, que tem informações muito legais lá de como até lidar melhor, né, tratar melhor o idoso em casa. Essas reuniões, Rogério, assim, são familiares, e o que é interessante é que existe uma troca de experiências, porque às vezes uma família está com uma pessoa com Alzheimer numa fase mais avançada, e lá tem uma outra família que está no início, então trocam-se experiências. Nossa, meu pai ou minha mãe está numa situação assim, eu não sei o que fazer, então a outra pessoa já passou por aquilo, ela pode trocar essa experiência com essa outra pessoa. Além do mais, existem profissionais para estar auxiliando essas reuniões. Tem médicos geriatras, psicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, dentistas, né? Então existe uma equipe de profissionais aí que também está sempre ajudando esse pessoal aí. É bem bacana, é um trabalho bem gratificante. Tá aí o convite para todos, então, Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS, que tem no Facebook. Eduardo, queria agradecer muito a sua presença aqui no Mente Informa 105. Chegamos ao final de mais um programa. Muito obrigado aqui pelo seu esclarecimento todo, enfim, por ter ajudado e levado a informação aí para a população de Piracicaba. Muito obrigado. Rogério, eu que agradeço o convite. Espero ter tirado as dúvidas, respondido de acordo aí, que possa ter ajudado os ouvintes. Você acompanhou o programa Mente Informa 105, um programa dedicado à arte do bem viver. Agradecemos a sua companhia e até o próximo sábado. A nossa ficha técnica de hoje contou com a programação musical de Rogério Cardoso, edição técnica de Marquinhos Ferreira, convidado Eduardo Kobayashi, apresentação de Rogério Cardoso. Tenham todos um ótimo final de semana e até o próximo sábado.